Bom dia, bom dia, bom dia. Quinta-feira, 22º dia do desafio do Rei Salomão. 25º, desculpa. 25º dia do desafio do Rei Salomão, 25º capítulo de Provérbios. Bom dia, sejam muito bem-vindos. Nós já estamos no dia 25, que coisa boa! Tá passando tão rápido, né? Semana que vem, se eu não me engano, na quarta ou na quinta, a gente encerra esse desafio. E como você quer encerrar esse desafio? Como que você quer terminar esse desafio? Acredito que diferente de como você entrou. E eu tenho certeza que muitas mudanças estão acontecendo dentro de você. Mudanças de mentalidade, mudanças de comportamento, mudança de espiritualidade, porque a gente ter a capacidade de buscar na palavra do Senhor aquilo que não está tão explícito nos dá cada vez mais entendimento. E o entendimento é a engrenagem da sabedoria, né? Então sejam muito bem-vindos, muito obrigada por vocês estarem aqui. Vamos clicando aí nos coraçõezinhos, vamos clicando nos aviõezinhos, mandando para as pessoas que você gostaria que estivesse aqui com a gente hoje, no 25º dia, nessa quinta-feira maravilhosa que Deus preparou para nós, porque hoje nós estaremos melhor do que ontem. O dia hoje vai ser formidável, o dia hoje será maravilhoso. Eu acredito nisso, você crê nisso? Então, se você crê nisso, mande essa live para mais pessoas, para que o dia delas também seja maravilhoso. Então, sejam muito bem-vindos. No versículo 2, no segundo versículo do capítulo 25, Salomão já vai logo nos dando uma dica, né? Do porquê que os ensinamentos de Deus precisam ser desvendados. Ele diz assim, ó: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a glória dos reis. O que Salomão está querendo nos dizer? Que Deus faz as coisas, todas as coisas nos estão à mostra, tá? Todo o poder do universo está acessível a nós, mas são tesouros que a gente precisa encontrar. No segundo dia a gente viu que a sabedoria é um tesouro escondido, que nós precisamos vasculhar, nós precisamos buscar esse tesouro. E aqui ele vem confirmar que Deus nos dá tudo aquilo que está no céu e na terra, mas que nós temos a obrigação de buscarmos, de desvendarmos esses enigmas. Então a glória de Deus é esconder tudo isso, mas a nossa glória é quando a gente descobre tudo isso. E é exatamente isso que a gente vem fazendo nesses 25 dias, tentando descobrir, buscando aquilo que Deus tem ocultado para que a gente seja pessoas, para que sejamos pessoas cada vez melhores, para que tenhamos cada vez mais ânimo, para que tenhamos cada vez mais ferramentas para podermos ir adiante nas nossas dificuldades, né, quando as enfrentamos, e que tenhamos também ferramentas para agir no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, na nossa vida pessoal, profissional, espiritual. Na nossa vida espiritual, Salomão já veio nos dizer sobre a importância de unirmos as mãos quando estivermos em oração. E por que a importância de unirmos as mãos? Para canalizar a energia. A mão direita nos traz paz e honra e a mão esquerda nos traz a glória e a prosperidade. Então Salomão nos ensina que é importante a gente unirmos as nossas mãos para entrarmos em oração. E são enigmas que estão aqui nas palavras bíblicas, são enigmas que estão dentro da gente, que nós precisamos ter o trabalho de buscar como um tesouro, para descobrir o que Deus está querendo dizer com isso. Por que isso está acontecendo na minha vida? Por que eu estou enfrentando um desafio? Porque esse desafio vem nos mostrar que
nós somos capazes de mudar de fase, mas que para mudar de fase precisamos ter disciplina e constância, sempre tendo amor a Deus e honrando nossos pais. Então, se nesses 25 dias, eu tenho certeza que você pegou um monte de insights, você pegou um monte de ideias, um monte de ficha caiu, trocou um monte de caixinha aí dentro da sua mente, né? Aperfeiçoou outras caixinhas, colocou caixinhas novas. Tenho certeza que muita coisa aconteceu de bom aí dentro de você, da sua mente, do seu coração, talvez até das suas atitudes, se você tem essa disciplina de realmente mudar. Mas se você não teve essa percepção disso tudo, existem 4 coisas que você precisa levar para você, de todo esse desafio. E você precisa aprender, isso é uma obrigação, tá? Desse desafio. Primeiro, ter amor a Deus. Segundo, honrar pai e mãe. Terceiro, ter disciplina. E quarto, agir com constância. Se você tiver essas 4 ferramentas na sua vida, tudo vai mudar. Se você ignorar todas as outras que já falamos nesses 25 dias, mas de fato aplicar essas 4 ferramentas, tudo vai mudar. E tudo muda quando eu mudo. As coisas e as pessoas ao meu redor mudam quando eu mudo. A mudança tem que partir de quem? De mim, tem que partir de você. Você tem que dar o primeiro passo e falar, eu quero mudar. Não adianta eu simplesmente vir aqui e falar, olha, você precisa mudar. Se você não tomar a consciência e a atitude, ter disciplina e constância, não vai mudar. Vai ser só um momento. E o que é mudar? Porque Deus testa a gente o tempo todo. Quando nós nos propomos a fazer algo por Ele, para Ele, em benefício próprio, Deus nos testa. E eu imagino Ele lá no céu pensando assim, deixa eu ver se esse negócio que ela quer fazer é verdadeiro mesmo ou não. Deixa eu ver se essa atitude que ela está tomando é algo momentâneo ou é algo que ela levará para a sua vida. E vou dar um exemplo simples. Quando você decide parar de tomar refrigerante. Parece que todo mundo à sua volta está tomando refrigerante. Todo mundo. Aí vem alguém, você quer um refrigerante? Você quer não sei o que? Você quer não sei o que lá? O que é isso? São as tentações da vida. São as provações que a gente tem que passar. Eu falei de uma coisa muito simples que é um refrigerante. Mas talvez algo que seja muito tentador na sua vida e que você não consiga se desfazer, pode ser algum vício com bebidas, algum vício com drogas, algum vício com pornografia, o vício da traição. São coisas que você faz e vai fazendo e vai repetindo e se tornam tão cotidiana que você acha natural. E aí quando você decide, não, eu vou parar, eu quero parar, isso está fazendo mal para mim, isso faz mal para minha família, faz mal para as pessoas que estão ao meu redor, eu vou parar. E quando você vai parar, aí vem a tentação maior ainda, para ver se as suas palavras estão condizentes com o seu coração, se as suas atitudes estão condizentes com o seu propósito. Por isso, muitas vezes é tão difícil mudar um hábito, por menor que seja, porque a tentação vem. E vem aos montes. Como eu falei do refrigerante, você quer parar de tomar refrigerante, de repente tá todo mundo tomando refrigerante, de repente aparece um monte de eventos e um monte de festas para você ir e tá lá o raio do refrigerante para você tomar. E você tem que persistir. Se você decidiu de fato, você tem que persistir, porque quem é mais forte? Aquilo que te provoca ou você? E a força tá onde? Na mente. E muitas vezes o nosso subconsciente nos sabota. Muitas vezes o nosso próprio subconsciente nos mostra a direção errada. E por que ele faz isso? Porque ele já se acostumou a viver dessa forma. Ele já se acostumou a ver você começar alguma coisa e desistir, não ir adiante,
não ter disciplina, não ter a constância. Então, se isso já se tornou um hábito na sua vida, se isso já se tornou um hábito para você, o que o seu cérebro vai fazer? Vai te sabotar. Aí ele vai falar, não, não faz não. Vai te dar preguiça. Vai colocar pessoas na sua vida para te confundir, situações para te confundir. E quando que nós somos confundidos? Quando nós não temos o propósito firmado no nosso coração. Michele, então quer dizer que quando eu tento fazer alguma coisa e uma outra coisa me prejudica e eu caio nessa tentação, é porque o propósito não estava firmado no meu coração? Sim. Porque você não tinha de fato esse propósito. Sabe aquela coisa? Nós estamos no final do ano. E sabe aquela coisa de 2024 vai ser diferente? Aí você pega lá o papel, a caneta, vai escrever lá suas metas, seus desejos que você quer cumprir. E passam-se 365 dias do ano e daí você não fez. Ah, mas eu não fiz porque foi difícil, mas eu não fiz porque aconteceu não sei o quê, mas eu não fiz porque eu bati o carro, meu cachorro morreu, sabe? Aí você vai dando desculpas do porquê eu não fiz, do porquê você não fez. Você tá dando desculpa pra você mesmo. E o seu subconsciente entende que ele precisa cada vez mais arrumar desculpas pra você não executar determinadas tarefas. E vai te sabotando. Quando na verdade toda a capacidade que você precisa está dentro de você. São os tesouros escondidos de Deus dentro da gente. Então tudo aquilo que você precisa já está dentro de você para ser realizado. Mas você fica o tempo todo se sabotando. O tempo todo se sabotando, porque você acredita que você não merece. Ai, mas olha lá, a fulana conseguiu, emagreceu 15 quilos, está tão bonita. E ela só emagreceu porque eu disse para ela que eu ia emagrecer. Só que aí ela teve a constância e a disciplina e conseguiu. E você parou aonde? No meio do caminho. Se você se auto-sabota, se você tem dentro de você essa questão de não merecimento, fica aqui o meu convite para participar no domingo da Masterclass do merecimento. Eu vou explicar para vocês como é que funciona o seu cérebro, o seu subconsciente e ensinar a vocês como fazer para agir com assertividade e buscar aquilo que você de fato merece. Ressignificar as dores, os traumas que estão aí dentro de vocês, para vocês buscarem de fato o merecimento. E às vezes, gente, nem é muito, nem é tanto. Às vezes é só um pouquinho que precisa ser trabalhado para você mudar de chave. Talvez você já tenha a consciência e só falta um empurrãozinho. Então essa Masterclass de domingo é esse empurrãozinho. Nós já temos, as inscrições já estão sendo feitas, nós já temos os alunos que irão participar. E se você sentir no seu coração, venha, faça a sua inscrição. O valor é menos do que uma pizza, tá no nosso grupo do WhatsApp. Se você não faz parte ainda do grupo do WhatsApp, venha. O link está no Stories, o link está na bio. Você é nosso convidado para participar da nossa comunidade de cura, de evolução. Então, no capítulo 2, Salomão está nos dizendo que Deus oculta certas coisas para que nós tenhamos o trabalho de buscá-las. E por que Deus nos dá esse trabalho? Para a gente nos desenvolvermos, para nós evoluirmos. Lembra que desde o primeiro dia nós estamos falando qual é o nosso propósito na Terra? Evolução. Aí tem gente que fala, eu não sei por que eu estou aqui, eu não entendi ainda qual é a minha missão. A sua missão é evoluir. Evoluir. Todos os dias dar um passo em direção à sua evolução. Michele, quer dizer que não tem nada de tão mirabolante para eu fazer aqui? Não. Mas você pode usar os seus dons e talentos para fazer algo mirabolante.
que você deseje e deixar o seu legado. Mas você só vai conseguir isso no processo de evolução. Então, o primeiro passo é a tomada de consciência. Você está aqui para evoluir. Ponto. Como você vai evoluir? Como será esse processo? E o que você fará de bom com a sua evolução? Aí é uma escolha sua. Aí é um propósito seu. Um desafio seu. Algo que você pode fazer de bom para a humanidade. Como o quê? Como a descoberta da luz, como a invenção do avião, que facilita a nossa vida. Esses inventores deixaram um legado. Muitas pessoas passam pelo mundo deixando legados. E cada um no desenvolvimento da sua capacidade, dos seus dons. Então, no caso dos inventores, qual era a capacidade deles? De inventar. A Madre Teresa deixou o dom de amor incondicional, de doação. Esse era o dom dela. Talvez você não tenha o dom nem de doação pessoal, nem de ser um inventor, mas você com certeza tem outros dons e talentos. Talvez esses dons e talentos não fiquem conhecidos para o mundo inteiro, mas você pode aplicar na sua casa, na sua família, no seu bairro, na sua comunidade, na sua cidade. Entende que o trabalho tem que ser de formiguinha? Se eu não me engano, no 4º ou no 5º capítulo, Salomão nos disse isso. A formiguinha não tem um supervisor. A formiguinha não tem um patrão. Não tem quem fique mandando. A formiguinha simplesmente vai e faz. E é isso que Deus espera da gente. Que a gente busque aquilo que Ele escondeu. Que a gente simplesmente vá ao encontro dEle. Buscando tudo aquilo que Ele tem para nos dar. E como que a gente faz isso? Com intimidade, com oração. Imagina, porque aí você deve estar se perguntando, Michele, mas eu rezo todo dia, eu oro todo dia, e às vezes está difícil. E aí eu acredito em você, concordo com você, porque realmente existem fases que não são fáceis. Só que as fases são necessárias para o nosso amadurecimento. Sabe quando você está passando por um momento seu ou alguém da sua família que está passando por um momento delicado de saúde e aquela pessoa está doente, talvez internada, talvez na UTI, que você se coloca de joelhos no chão com tanto fervor, buscando a presença do Senhor, buscando que Deus te dê a vitória, que aquela doença se desfaça, que aquela pessoa saia daquela situação? É essa oração que nós temos que fazer todos os dias. E às vezes as coisas não estão acontecendo de forma tão rápida na sua vida porque a sua intimidade não tem sido tão profunda. E eu tô dando esse exemplo de doença porque é geralmente quando as pessoas mais se doam. É quando você verdadeiramente vai e coloca os joelhos no chão e fala, Senhor, eu preciso que essa pessoa se mantenha viva. Eu desejo que essa pessoa se mantenha viva. E você pede com tanto fervor, com tanto amor, talvez essa pessoa não se mantenha viva, talvez seja o fim do ciclo dessa pessoa. Mas a sua oração fez a diferença. Mostrou para você que você tem a capacidade de se unir a Deus. E é esse fervor, sabe? É essa convicção da busca que Deus quer todos os dias. Tá escondido. Não tá acessível o tempo todo. Não é aquela coisa de, bom dia, Senhor. Vem comigo então, nesse dia que eu preciso de você. Não, Deus não é seu funcionário, não é seu escravo, nada disso. Deus é seu mentor. Ele tem que ser o seu mentor principal, o número 1. Mas para encontrá-lo, é preciso buscá-lo. É preciso procurá-lo. De todo o seu coração, com toda a sua energia, com toda a sua vivacidade.
com toda a sua humildade, sabendo que perante Ele você é tão pequenininho. E tendo o hábito de fazer isso todos os dias, o seu cérebro entende que aquilo te faz bem e vai fazer você buscar sempre. Porque, gente, eu tenho certeza, se vocês já tiveram esse momento de oração fervorosa, vocês já sentiram, a gente termina a oração, parece que a gente tira assim, ó, um peso das costas. É tão bom, e o cérebro entende que aquilo é necessário. Mas quando que ele entende? Quando eu crio o hábito. Quando eu faço só de vez em quando, ele vai achar que é só de vez em quando. Mas quando eu crio o hábito, eu tenho a disciplina e a constância de buscar ao Senhor os seus enigmas, as coisas que estão ocultas, mas que estão acessíveis a mim. Aí então, meu corpo, meu cérebro, minhas células vão entender que aquele momento me faz bem e é necessário. Então, quando Deus diz que certas coisas estão ocultas, é como se Ele estivesse realmente brincando de caça ao tesouro. E vá atrás do tesouro, que é a presença do Senhor. Cada um vai à sua maneira. Cada um vai com as experiências que tem. Ninguém é igual a ninguém, porque ninguém passou pela experiência que você passou. Só você pode dizer aonde dói, aonde é difícil, é só você. Só eu posso dizer as facilidades que eu tenho de enfrentar certos desafios e as dificuldades que eu tenho também. Porque isso diz respeito a todas as experiências que eu tive na minha vida, desde o momento em que eu estava lá sendo gestacionada na barriga da minha mãe. Então, desde a sua gestação, você vem enfrentando desafios. E a forma como você foi lidando com esses desafios te trouxe até hoje. Uns com mais facilidade, com mais leveza, outras com mais dificuldade, com mais peso. Cada um à sua maneira. Só que Deus diz que isso está acessível a todos. Ele não diz que está acessível a um ou ao outro. Não, está acessível a todos. Então, se tem alguém que é muito próspero e eu ainda não alcancei essa prosperidade que eu quero, significa que eu preciso fazer algo que eu nunca fiz. Significa que eu preciso curar alguns traumas, algumas feridas, para me permitir dar o primeiro passo. No versículo 12 ele fala assim: como brinco de ouro e enfeite de ouro fino é a repreensão dada com sabedoria a quem se dispõe a ouvir. Nós estamos na era em que as pessoas querem falar, mas as pessoas não querem ouvir. As pessoas entram numa discussão já pronta com a resposta pronta do que ela quer dizer. Ela não entra numa discussão para ouvir o que o outro quer falar, entender tudo aquilo e achar algo para que se acertem. Não, ela entra na discussão já querendo defender o lado dela. Essa é a nossa geração. A nossa geração está atropelando os sentimentos, as sensações, está atropelando o respeito com o próximo, está atropelando. Então nós estamos muito mais falando e blá blá blá, né? Falando e não estamos ouvindo. E muitas vezes a gente nem ouve o que nós mesmos estamos falando. E aí você vem e reclama assim: eu já falei mais de 1000 vezes, mas ele não me ouve. Talvez ele nem esteja te escutando, porque você está falando tanto, falando, que já não tem mais ninguém te ouvindo. Michele, então o que eu tenho que fazer? Mudar o seu hábito, mudar a sua atitude, agir com objetividade. Você quer falar? Então também precisa aprender a ouvir. E aquele, que aceita a repreensão
com sabedoria tem em si um brinco de ouro e um enfeite de ouro fino. Salomão está fazendo uma comparação de que o ouro é valioso, de que quando nós somos repreendidos com sabedoria, nós temos ouro na nossa mão, se soubermos usar. Se soubermos usar as palavras para edificar a vida das pessoas, não simplesmente criticá-las ou julgá-las. Porque quando eu critico, quando eu julgo, eu receberei na mesma moeda. Mas quando eu repreendo com sabedoria aquele que se dispõe a ouvir, aí então eu estou dando a ele o que há de mais precioso. Michele, mas as pessoas não me escutam. Então pare de falar. Talvez o que você está falando não está sendo condizente com as suas atitudes. E o ser humano tem muito disso. Né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Não existe isso. As pessoas te conhecem pelas suas atitudes e não pelas suas palavras. As pessoas sabem quem você é pelas suas atitudes e não pelas suas palavras. Então, quando você é repreendido com sabedoria, aquele que te repreende sabe como falar com você, ou quando você usa as palavras com sabedoria para repreender o outro, é uma joia valiosa que esse está recebendo. Só que aí lá no versículo 17, Salomão diz assim: não faça visitas frequentes à casa de seu vizinho, para que ele não se canse de você e passe a odiá-lo. E aí, vamos continuar nessa questão da repreensão? Porque o que Salomão está dizendo aqui? Para de ficar o tempo todo azucrinando a cabeça do seu vizinho, do seu marido, da sua esposa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, porque senão essa pessoa não vai mais te aguentar. Vai odiar você. Tenha sabedoria em como lidar com as pessoas. Saiba se relacionar. Olha que chave importante aqui, que código importante que Salomão está nos dizendo. Não faça visitas frequentes, ou seja, não fica o tempo todo grudado em alguém, não fica o tempo todo chamando a atenção de alguém, não fica o tempo todo indo à casa de alguém. Por quê? Porque senão essa pessoa vai se encher de você. Essa pessoa não vai aguentar mais, vai falar, não aguento mais, fica vindo aqui toda hora, fica toda hora falando isso, toda hora falando aquilo. Então não é só a visita de fato na casa. Às vezes você encontra muito essa pessoa, às vezes é alguém do seu trabalho, que você tá lá o tempo todo na mesa daquela pessoa, aí vai na mesa do outro, isso cansa. Salomão tá nos dizendo que isso cansa. Que aquele que é vizinho, aquele que é amigo, vai deixar de ser e vai passar a te odiar. Então, o primeiro princípio que ele nos dá a respeito dos relacionamentos é respeite o outro. Respeite os limites do outro. Respeite a presença do outro. Respeita o espaço do outro, o tempo do outro. Respeite. Não fica o tempo todo azucrinando, porque isso enche. E aí a pessoa vai deixar de gostar de você. Não fica o tempo todo falando a mesma coisa, batendo na mesma tecla, aquela coisa de, já falei 1000 vezes. Então para de falar, criatura. Porque não é 1001 que vai resolver. Aquela história de água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, não se aplica aos relacionamentos. A insistência muitas vezes prejudica. Então, não fique insistindo que o outro mude, não fique insistindo no outro quando você tem um monte de coisas para consertar dentro de você. Quando você tem um monte de coisas para ver e para curar dentro de você.
Mas quando você for corrigir alguém, diz o versículo 12, faça com sabedoria, para que a repreensão seja acatada como um tesouro, para que a pessoa olhe e fale, ele tem razão, eu preciso mudar nisso, eu preciso mudar naquilo. Ou ele tem razão, eu preciso fazer desse jeito. Senão vai ser em vão, senão você vai criar inimizades. Muitas amizades são desfeitas, muitas sociedades são desfeitas, muitas irmandades são desfeitas, porque as pessoas não conhecem o limite do outro, não respeitam o limite do outro. E se acham no direito de ser intrusas, de entrarem na casa, na mente, do coração da pessoa o tempo todo, falando. Só que aí Salomão também nos diz assim no versículo 21, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer, e se tiver sede, dê-lhe de beber. Então, mesmo que as amizades sejam rompidas, que as sociedades sejam rompidas, que as irmandades sejam rompidas, se aquele que te ofendeu, se aquele que te magoou, se aquele que te prejudicou sentir fome ou sede, dê água a ele, dê comida a ele. Michele, mas eu não consigo ter um coração tão bom assim de ajudar alguém que me prejudicou. Quando nós temos a capacidade de ajudar quem nos prejudicou, nós recebemos em dobro. E nós recebemos de quem? Do Senhor. É dele. Dele para nós. Ele quem nos entrega. E lembra que as bênçãos dele são bênçãos sem medidas e sem tamanhos? Olha a imensidão do céu. Olha a imensidão do mar. Antes de fazer toda essa imensidão, Deus já havia feito você. Ele já te conhecia pelo nome. Já conhecia a sua alma e o seu coração. Ele te conhece desde a formação do mundo. E ele também sabe que você tem a capacidade de perdoar. E quando ele diz, se o seu inimigo tiver fome, dê comida a ele. Perdoe. Perdoe. E aí não é um perdão para o outro, é um perdão para você. De você saber que você fez o que precisava ser feito. Eu não gosto daquela pessoa, mas eu vou ajudar. E vou ajudar por mim, não por ela. Tá tudo certo. É isso que Salomão vem nos dizer. Dê de comer a quem tem fome. E se ele for o seu inimigo, dê também. E se ele tiver sede, dê o que beber. Não é fácil. Em nenhum momento eu digo que é fácil. Mas é possível. Basta você querer. Você querer perdoar. Você querer mudar o seu hábito. Você querer acessar tudo isso que está aqui disponível. Basta querer. Você precisa dar o primeiro passo. No versículo 28, Salomão fala assim, ó. Vou até beber uma água. Como a cidade com os seus muros derrubados. Pensa uma cidade com um muro derrubado. Porque hoje as cidades têm fronteiras, mas são fronteiras imaginárias. Mas antigamente as cidades eram muradas. E só entrava ali para que os estrangeiros não saqueassem o povo da cidade. As cidades eram todas muradas, tá? Então imagina que uma cidade com seus muros derrubados, como que a cidade fica? Vulnerável. Fica totalmente à mercê de qualquer coisa, de animais que podem entrar nessa cidade.
Então, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quando você não domina a sua ira, quando você não domina a sua mágoa, a sua raiva, o seu ressentimento, a sua dor, você se torna uma cidade com um muro derrubado. O que significa? Que outras situações, outras pessoas, outras energias vão comandar você. Anota isso aí, porque isso é fortíssimo. Quando você não domina as suas fraquezas, o mais forte domina você. Quando você não fecha as suas feridas, quando você não cura os seus traumas, aquele que é mais forte que você vai te dominar. E às vezes o que é mais forte que você tá aqui, ó, no seu subconsciente te dominando, te sabotando o tempo todo. Lembra do dia que eu falei que eu tava cantando aquela música? Meu subconsciente me sabotando, mostrando pra mim, não tá sendo fácil, não tá sendo fácil. Não tá sendo fácil nada, parou agora. Bora buscar uma outra energia. Então, quando eu não domino as minhas fraquezas, quando eu não conheço esse poder autodestrutivo que tá dentro de mim, eu me saboto o tempo todo. Se você não conhecer o poder do seu subconsciente, você vai se sabotar o tempo todo. E nós vamos falar sobre isso na Masterclass do Merecimento. Como não se sabotar o tempo todo? Como conhecer o funcionamento do seu subconsciente? Porque Salomão está nos dizendo, como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. E aí, vamos trazer o exemplo lá do cara que está no trânsito, e ele foi fechado no trânsito, e aí ele tem uma arma dentro do carro, e ele não se domina. E ele começa a bater boca com outro cara que fechou ele. E de repente o outro cara que fechou ele também não se domina. Porque, pensa racionalmente, para que você vai brigar no trânsito? Não, para que você vai brigar em qualquer lugar? Já começa por aí. Mas por que no trânsito? Porque as pessoas estão estressadas, porque as pessoas estão nervosas, porque as pessoas estão cheias de problemas. E porque as pessoas não se comandam. Não comandam a si próprio, não dominam as suas emoções, os seus sentimentos. Aí do nada, porque o cara tá estressado, porque o cara tá irritado, porque o cara tá magoado, porque o cara tá nervoso, porque vem trazendo um monte de ressentimento, um monte de dor, porque ele precisa ser visto e ele não tá sendo visto. Porque ele tá lá na criança que foi ferida, que não foi olhada, nem pelo pai, nem pela mãe, nem por quem tinha que cuidar. E ele simplesmente cata a arma e vai lá no outro carro e atira no cara. Num impulso. Porque ele não domina as suas emoções. Porque ele não domina os seus sentimentos. Entende a importância de você conhecer quais são os seus sentimentos, de você conhecer quais são as suas emoções e as suas fraquezas? Porque senão você fica totalmente disponível para que a energia má do universo haja em você. Se você não se comandar, se você não se dominar, o outro vai dominar você. Muitas vezes, talvez você deve ter julgado a sua avó, a sua mãe, a sua vizinha e dizer, nossa, como ela é submissa, como que ela aceita o que esse homem faz com ela, como que ela permite isso? Porque ela não sabe dominar as emoções, porque ela não teve lá na infância alguém que cuidasse dela, que ensinasse para ela. E aí vai culpar o pai e a mãe? Não,
Porque quando ela se tornou uma pessoa adulta, ela teria a obrigação de conhecer as suas emoções e as suas fraquezas, mas não foi atrás. Não buscou. E aí quer culpar o destino, quer culpar o pai ou a mãe. Eu tenho essa vida porque a minha mãe só gosta do meu irmão, não gosta de mim. Eu tenho essa vida porque o meu pai não me valorizou. Para de viver no vitimismo. Seus pais fizeram o possível e o melhor. Só por isso você já tem que agradecer. Eles te deram a vida. O resto que aconteceu na sua vida é porque você não se blindou. Porque você não dedicou tempo a se conhecer. E aí tá dedicando tempo em dancinha no TikTok, tá dedicando tempo em outras coisas que não estão edificando a sua vida. Eu não tenho nada contra as dancinhas no TikTok, gente. Só que tem muita gente que passa horas assistindo isso. Deixou de ser um momento de lazer. Não é mais um momento de lazer. É um momento que a pessoa está ali e poderia estar buscando o seu desenvolvimento. Poderiam estar buscando palavras, livros, lives, vídeos que edificam a sua vida. Mas tá no supérfluo, né? Tá na ondinha. Vamos na ondinha. Vamos no meio do povo. Veja, se você tem um momento que você precisa se distrair, ok, vai lá 5 minutos, 10 minutos e depois volta. Se concentra. Porque é importante a distração. Em alguns momentos, é importante essa distração aliviar a mente da tensão, desfocar um pouco do problema, para depois você conseguir se concentrar. Mas o que não pode é você passar ali horas e horas. Aí o que o seu cérebro entende? Que ficar na distração é muito melhor do que ficar no comprometimento. Aí você vira vítima. Você vira presa fácil dos outros que vão te dominar o tempo todo. Antes, o maior engolia o menor. Hoje é o mais forte que engole o mais fraco. E não é força física, é força mental e emocional. Como os muros da cidade derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Essa é a nossa frase do dia. Versículo 28. Pode anotar aí. Versículo 28. É a nossa frase do dia. Quando você não cuida das suas emoções, quando você não cuida da sua fragilidade, o mundo vai te dominar. E o mundo é cruel, você já aprendeu isso, né? Você é adulto, você sabe. O mundo é cruel. O mundo não passa a mão na sua cabeça, o mundo não te trata com carinho. O mundo é cruel. Quem te trata com amor e carinho é Deus. É buscando Ele de todo o seu coração que você tenha a capacidade de enxergar os mecanismos, as pessoas e as situações que Deus está colocando na sua vida para que você possa evoluir. E eu tenho certeza que esse desafio tem sido um desses mecanismos na sua vida. Está sendo na minha. Se eu que sou a mensageira estou sendo edificada o tempo todo, imagina vocês que estão recebendo a mensagem. Mas é necessário agir. Não só ouvir, é necessário agir. Vamos fazer uma meditaçãozinha aqui. Meditaçãozinha é modo de falar, mas é poderoso, né? É rápido e é simples, mas é poderoso. Para que a gente consiga perceber quando Deus coloca uma bênção na nossa vida. E para que a gente consiga entender quando é algo que Deus não traz para a nossa vida, quando é algo que vem nos enganar.
E geralmente nós somos enganados, nós somos ludibriados quando nós estamos com os nossos muros derrubados. Quando a gente não está firmado na presença do Senhor. Quem nos engana é a carne. O espírito não. E o que a gente busca de Deus é a edificação do nosso espírito. Mas a nossa carne é humana. Ela sim, ela nos engana. Que para a gente não cair nessas tentações, então nós precisamos conhecer as nossas emoções, as nossas fraquezas, as nossas limitações. Então fecha o seu olho, respira fundo e solta assim bem forte, sabe? Respira assim, ó. Solta. Mais uma vez. Solta. Bem forte. Respira fundo e solta bem forte. E repete junto comigo. Senhor Jesus, neste dia que se inicia, eu peço a Ti a sabedoria, a inteligência de comandar os meus pensamentos, de comandar as minhas atitudes, e que eu possa, Senhor, ser governada pela Sua presença. Que a minha cidade tenha muros fortes e edificados na Sua presença. Que a minha mentalidade, as minhas emoções estejam fortificadas no Seu Espírito, na Sua presença. Que de todo o meu coração eu possa buscar a Ti, Senhor, em todos os momentos da minha vida. E que através de mim o Senhor possa transbordar a paz, o amor, o entendimento, a alegria, a proteção, o conhecimento, a sabedoria, a disciplina e a constância, para que eu seja vaso de bênçãos também na vida das pessoas, transbordando todos esses sentimentos e essas sensações àqueles que estão ao meu redor, no meu trabalho, nos meus relacionamentos, na minha casa, aonde quer que eu vá, que as pessoas sintam o Seu perfume através de mim. Que assim seja, hoje, agora e sempre. Amém. Agora respira bem devagar, bem lentamente vai soltando. Mais uma vez, respira. Abra os seus olhos e conta aqui para mim. Foi bom? É bom? Hoje, melhor do que ontem. Todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu estou cada vez melhor. Sabe um versículo, gente, que eu rezo todos os dias, né? E é um mantra para mim, na verdade, esse versículo. Talvez vocês já tenham ouvido ele, talvez vocês declamem ele também. Que é o versículo do Salmo, se eu não me engano, acho que é o primeiro versículo do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mentalize isso todos os dias na sua vida. Porque quando ele diz nada te faltará, não te faltará alimento, não te faltará casa, não te faltará condições, não te faltará dinheiro, não te faltará entendimento, não te faltará sabedoria, não vai te faltar nada. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada, nada, nada é nada. Não vai faltar isso ou não vai faltar aquilo. Significa que não vai faltar nada. Então, se ainda está faltando alguma coisa na sua vida, é porque você não está fazendo do Senhor o seu pastor. Está faltando Ele na sua vida. Muito bom, muito a leveza. Hoje melhor que ontem. Foi muito bom, precisava te ouvir isso hoje.
Que Deus abençoe, amém, amém, abençoe a todos nós. Nós estamos aqui para edificarmos uns a vida dos outros, né? Eu peço a vocês, quando vocês forem fazer suas orações, orem também por mim, orem por esse projeto, para que mais pessoas sejam edificadas através de nós, para que eu tenha cada vez mais sabedoria e inteligência para trazer aquilo que de fato Deus quer que eu traga. Eu peço todos os dias antes de iniciar a live, Senhor, que eu seja um instrumento da sua palavra, que eu seja um instrumento seu através de todos esses versículos, que o Senhor use os meus dons e talentos para levar às pessoas aquilo que elas precisam ouvir, aquilo que elas precisam saber, que eu seja o canal que tire a venda dos olhos das pessoas. E eu tenho agradecido a Deus pela capacidade que Ele tem me dado. Porque às vezes a gente se acha frágil, né? E todos esses dias eu venho trabalhando aqui o meu subconsciente para ele não me dominar, para ele não me trair. Pelo Espírito eu estou cheia, pelo Espírito eu tenho toda a capacidade do mundo. Mas pela carne, muitas vezes a gente cai. Porque o subconsciente nos sabota. Se você quer parar de se sabotar, vem comigo na Masterclass de domingo. Vai ser um presente antecipado de Natal que você vai te dar. E vai mudar muita coisa na sua vida, eu tenho certeza disso. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, o seu trabalho, os seus projetos. Que Deus te abençoe imensamente. Gratidão. Gratidão a todos vocês. Muito obrigado por estarmos juntos mais uma vez. Daqui a pouquinho essa live vai estar gravada e eu vou te pedir, vai lá, comenta, compartilha, curte, ajuda, interage, não tenha vergonha, vai lá, só deixa o que você pensou, olha, eu gostei, hoje o dia foi bom, aprendi isso, aprendi aquilo, porque é muito importante, quanto mais comentários tem, quanto mais compartilhamentos tem, mais o Instagram entende que esse conteúdo é relevante, que esse conteúdo é importante. E outras pessoas que talvez ainda não tenham chego até esse desafio, podem chegar através do seu comentário, através de vocês. Marque o @ das pessoas lá na publicação. Lembrem sempre que é necessário ter o equilíbrio. Se cada um de vocês saírem daqui agora e comentarem essa live, quantos comentários nós não vamos ter? E o equilíbrio é vocês fazerem somente isso, curtir, comentar e compartilhar. Eu entrego todo o conteúdo. Vocês estão recebendo. E aí vocês doam para mim a curtida e o comentário e o compartilhamento. Obrigada, tá? Até amanhã, 7 horas da manhã, sexta-feira amanhã, hein, galera? Fim de semana tá chegando, amanhã, 26º dia, eu espero você e traga mais gente. Traga mais gente, fala no seu grupo de oração, coloca lá nos grupos de WhatsApp das mães da escola. Gente, vamos assistir, vamos aprender, vamos se desenvolver. Quanto mais pessoas saradas e curadas no mundo, melhor é o mundo pra gente viver. Que Deus te abençoe. Gratidão por este dia, por este momento. E hoje, melhor do que ontem. Sempre e a cada dia. Até amanhã, 7 horas da manhã. Eu te espero.